relativiza a coisa julgada. Então, se nós temos um direito que já foi pleiteado na justiça, por exemplo, a gente tem um benefício que a gente já pediu o reconhecimento na justiça. Eu já pedi uma vez para o meu segurado ser afastado por auxílio-doença. E na época que eu pedi, ele não foi considerado incapaz. Passou um ano, eu posso entrar de novo com uma ação na justiça pedindo benefício para ele de incapacidade. Por que que eu posso? Porque tudo muda no direito previdenciário. Um ano a mais é um ano a mais de contribuição, é um ano a mais de idade. Quando a gente está falando de doença, é uma progressão de uma doença. Ele não era incapacitado, talvez, lá há um ano atrás, mas agora a doença evoluiu. Pode ser que agora ele seja completamente incapaz. Vocês entendem? Então, o juiz não pode encerrar um processo sem deixar um formato que ele possa pedir novamente. Por isso que a coisa julgada previdenciária, ela tem que ser sobre um tema que realmente já foi decidido e que não teve evolução de lá para frente. Então, se eu estou falando que eu quero que considere especial o período entre 1985 a 90, eu fui na justiça, o juiz examinou os PPPs, o juiz examinou todos os documentos e entendeu que não era especial. Se eu não tiver novas informações, novos documentos, novas avaliações, não tem como eu reabrir um pedido igual. Eu quero o reconhecimento de 1990, 95. Por que que não? Porque isso já foi feito. Isso já foi feito, certo? E com as mesmas provas. Então, aí fez coisa julgada, certo? Deu para entender, meus queridos? Mas a ideia é que a coisa julgada para o processo previdenciário, ela seja relativizada, de forma a gente nunca dizer para o nosso cliente ou para nós mesmos, esse processo não tem mais jeito de ser julgado porque já foi uma vez. Nós temos que analisar todas as informações. Pode ser que naquela época você não tinha provas como você tem agora. E, de repente, aparecem provas contundentes. Aí, baseado em provas novas, em alegações novas, aí você pode fazer novo pedido, tá? Por óbvio, você não vai usar a data da entrada do requerimento passada, né? Mas você pode fazer novo pedido. Outro princípio o princípio muito importante da imediatidade da tutela previdenciária. Esse princípio, ele leva a gente a perceber que não adianta a gente dar o direito para o segurado depois que ele morreu. Então, o que acontece? Tutelas antecipadas no direito previdenciário são muito raras. Tutelas antecipadas são muito raras. Por quê? Porque a gente está falando de questão alimentar. Se a gente der um direito para o segurado e depois na sentença for cassada aquela tutela, o que vai acontecer? O segurado provavelmente vai ficar louco da vida com você, vai amarrar seu nome na boca do sapo, vai achar que você é o pior advogado do mundo. Por quê? Porque o segurado não sabe o que é tutela antecipada. O segurado, seu cliente, não entende que a tutela antecipada ela é provisória até a sentença que decida aquela situação. Mas, quando nós temos um motivo diferente do outro, não adianta falar, meu cliente é velhinho, meu cliente é doente. Na Previdência, todo mundo é velhinho e todo mundo é doente, meus queridos. Não adianta. Por que o seu velhinho é mais importante do que o meu velhinho? Então, eu tenho que explicar por quê. Por que o seu doente é mais importante do que o meu doente, do outro advogado? Eu tenho que explicar por quê. Porque senão o juiz vai olhar para aquilo e vai falar assim, meu amigo, você está com pressa quando tem uma fila enorme de velhinhos aqui esperando benefício? E aí, pelo princípio da imediatidade da tutela previdenciária, a gente pode fazer um pedido de tutela antecipada mostrando que o nosso caso é um caso de urgência urgentíssima, que não dá para chamar o INSS para oitiva.
ele não pode ser convocado para o processo. Por quê? Porque se ele for convocado para o processo, o dano vai ser irreparável. O nosso cliente segurado já morreu, certo? Então, provando isso, baseado no princípio, nesse princípio que eu estou falando da imediatidade da tutela previdenciária, a gente pode pedir tutela antecipada. Eu sou um pouco avessa às tutelas antecipadas. Eu peço urgência, mas dificilmente eu peço a tutela antecipada, porque eu tenho bastante medo, eu confesso para vocês, de usar o Instituto da Tutela Antecipada e ter o benefício depois, na sentença, cassado. Então, eu peço que depois da sentença, seja durante a sentença, considerado aí a possibilidade de liberação do benefício a partir da sentença, porque daí eu já tenho o apoio da sentença e não uma decisão tão precária quanto a tutela antecipada, tá bom? Então, eu só peço quando realmente é muito importante, a doença do segurado é muito grave, por exemplo, e eu preciso de alguma forma fazer com que aquilo aconteça mais rápido do que deveria, tá? Do que antes da sentença, inclusive. Nós temos mais um princípio que chama princípio do acertamento da relação jurídica e proteção social. Esse princípio nada mais é do que o princípio da fungibilidade. Vocês lembram do princípio da fungibilidade que vocês aprenderam lá em processo civil? Quando a gente erra a petição, erra o recurso, se estiver dentro do prazo, um deles, o juiz pode considerar um pelo outro. Então, se a gente pede um benefício, por exemplo, de auxílio-doença, mas a aposentadoria por invalidez é possível e ela é mais favorável, o juiz pode converter isso de ofício, tá? Em nome do princípio do acertamento da relação jurídica e proteção social. Por quê? Porque a IN 77 e todo o corpo constitucional brasileiro fala que a autarquia ela é obrigada a dar para o segurado, conceder para o segurado o melhor benefício possível. Então, se o advogado faz um pedido, se o servidor do INSS recebe um pedido do próprio segurado, eu quero aposentadoria por idade, mas ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e que ela é melhor. O INSS tem que fazer isso, tem que dar o melhor benefício. Deu para entender? Isso é o princípio da fungibilidade. E na justiça é igualzinho. Na justiça é igualzinho. Se você fez um pedido e você deveria ter feito outro que era melhor, o juiz pode tomar um pelo outro. Isso não é sentença extra petita, ultra petita, não é. Tá? Não tem interferência porque é permitido e é até recomendado, tá bom? É um princípio bastante importante para a gente justificar quando houve a falha na concessão do melhor benefício possível. Outro princípio é o princípio da vedação da proteção insuficiente. Esse princípio, ele é um princípio constitucional, do direito constitucional, mas que a gente usa aqui, empresta de lá para cá, para a gente, por exemplo, dizer que quando a 8.213 estava dizendo, ou a lei de assistência social estava dizendo que para a pessoa poder participar do LOAS, ela tinha que viver com 1/4 de salário mínimo. Essa regra equivale a quase que tirar todo mundo do direito ao benefício. Por quê? Porque você viver com 1/4 do salário mínimo quer dizer que uma pessoa na casa onde vivem 4 pessoas ganha salário mínimo. Só, por exemplo, o marido ganha salário mínimo e tem a esposa e 2 filhos lá. Esse caso era um que direto está encaixado nas condições do LOAS.
Mas a Turma Nacional de Uniformização olhou para isso e falou: isso é uma proteção insuficiente, minha gente. Às vezes a pessoa ganha um pouquinho mais, R$ 2.000, e está fora do direito. Então, ficou instituído que, pelo princípio da vedação da proteção insuficiente, o conteúdo do LOAS é de um salário mínimo por pessoa. Então, o marido ganha um salário mínimo, a mulher pode pedir o LOAS, por exemplo. Certo? A esposa, a velhinha lá, pode pedir o LOAS. Lembrando que o LOAS ele tem outras condições, além da hipossuficiência. Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês de como funciona o princípio. Mas o LOAS não é apenas você ter as condições aí financeiras, né? Tem que ter outras carências. Tem uma aulinha lá no grupo no canal que fala disso, tá? Outro princípio importante é o princípio da paridade de armas. O que é o princípio da paridade de armas? Eu, segurado da Previdência, tenho que ter a mesma possibilidade de fazer as provas que o meu oponente, que é quem meu oponente? O INSS. Se eu tiver os mesmos direitos, as mesmas facilidades de conseguir uma prova, então nós temos paridade de armas. Agora, imagine uma situação. Eu estou precisando de documento. Quando a gente está trabalhando dentro do INSS, meus queridos, ou a gente está trabalhando com documento da empresa para a qual a gente trabalhava, ou a gente está trabalhando com documentos do próprio INSS, RINIS, documentos de contribuição e tal. Das duas formas, eu brinco sempre em todas as aulas que nós estamos trabalhando com um documento do inimigo. As provas vêm do inimigo. Como que eu posso pedir para o segurado que ainda está trabalhando, que ele vá lá na empresa e diga: empresa, que desgraça você fez para mim? Você não me deu o meu PPP, você não contratou laudo técnico para resolver aqui, para me dizer que eu trabalho em atividade especial, ou eu fiquei doente aqui na tua empresa e você não me deu o CAT, comprovando que eu tenho um problema decorrente da empresa. Por quê? Porque o trabalhador ele não tem paridade de armas com o empregador, né? E não tem paridade de armas com o INSS. Então, se o INSS quer um documento da empresa, o INSS tem poder igual, paridade de armas contra a empresa. O INSS pode pedir para a empresa, em vez de ficar colocando o segurado numa situação, às vezes, desconfortável e até arriscada dele perder o próprio emprego, frente à empresa para a qual ele presta serviço. Certo? Isso é paridade de armas. Então, esse princípio eu uso em todas as petições ever. Por quê? Porque de verdade eu não tenho documento que vem facinho para mim. Não, eu tenho documento do inimigo, que eu tenho que arrancar da empresa ou do próprio INSS a fórceps, certo? Então não tem paridade de armas. O meu cliente é sempre hipossuficiente em relação à empresa e em relação ao INSS, tá? Então, em todas as petições, eu menciono em algum momento ou em vários momentos esse princípio. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês já dormiram, me abandonaram ou posso tocar aí o barco? Muita gente vai assistir depois a gravação e vocês que estão assistindo aí depois gravado e precisarem de fazer perguntas, vocês podem mandar depois no grupo para a Adriana ou no e-mail para quem não está no grupo. Quem não quis entrar no grupo do WhatsApp, pode mandar as perguntas a hora que assistir essa aula pelo professoraSimoneSeguese@gmail.com ou pede para a Adriana lá e fala direto com ela no WhatsApp do escritório, tá bom? Do Instituto. Até aqui, o pessoal que está aqui tem dúvida? Posso tocando? Se tiver dúvida, pode ir parando. Outro princípio muito importante é o princípio do ônus dinâmico, né? O juiz, tanto o juiz quanto o INSS, eles precisam agir de ofício, não precisa ficar esperando o advogado pedir. O
o juiz, ele já sabe quais são os documentos importantes para fazer comprovação, por exemplo, de tempo especial. Então, o juiz, se ele vê que está insuficiente a documentação, que o PPP não está bom, o juiz pode pedir. Se ele vê que os documentos médicos não estão bons, ele pode pedir. Ele não precisa esperar o advogado pedir. É claro que nós não vamos ficar esperando o juiz pedir. Por quê? Porque a gente também sabe o que a gente tem que pedir. Mas, se o advogado, por exemplo, se distraiu por uma infelicidade e não fez o pedido, a gente pode pedir. A gente pode contar com que o juiz peça, sob pena do juiz da gente pedir uma nulidade aí de uma sentença por erro improcedendo, porque o juiz passou, comeu bola, ele tinha o dever de fiscalizar aquilo ali, tanto quanto nós. Nós todos estamos trabalhando pelo benefício, pela verdade real, não é? Já acho que o próximo princípio é o princípio da verdade real. Nós todos estamos trabalhando pela verdade real. Então, se o juiz foi silente, não se manifestou em busca da verdade real, nós podemos pedir, inclusive, nulidade dessa sentença, tá bom? Baseado aí no ônus, quer dizer, o peso da prova, certo? Olha aí o princípio mais lindo do mundo, que é outro que eu uso muito, 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 muito. Princípio da primazia da realidade e busca da verdade real. É a coisa mais linda do mundo, meus queridos, esse princípio. Sabe por quê? Todos nós estamos em busca da verdade real. Nós, advogados, o INSS e o segurado. Nós todos estamos em busca da verdade real. A gente não quer um direito que a gente não tem. A gente quer a verdade, né? Então, o juiz de ofício tem que ajudar a pedir essas provas. Se não fizer, a gente pode dizer do dano que o juiz causa em não se manifestar a favor da produção de provas. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes o juiz nega produção de provas, por exemplo, perícia, por exemplo, pedido para a empresa trazer o LTCAT para os autos, pedido de vistoria fora do INSS, né, dentro das empresas. Por quê? Porque isso custa caro, né, meus queridos? Isso custa caro. Nós praticamente não pagamos nada, a gente não paga nem a perícia, nós, clientes da Previdência. Por quê? Porque a gente coloca uma hipossuficiência lá e isso tudo é pago pelo Estado. Então, o juiz tem que pensar em mandar um perito fazer provas na empresa, se a empresa está com toda a documentação ali. Para eu convencer o juiz de que eu preciso de uma perícia, eu tenho que explicar tudo isso. Eu tenho que explicar por que o laudo médico está errado e por que eu quero perícia nova. Eu tenho que explicar por que o PPP é para ser desconfiado. Depois nós temos uma aula só sobre PPP, que é para pegar a pegadinha daquele PPP, que parece que está super bem preenchido. E a gente vai mostrar para o juiz que ele não está. Certo? Que ele não está bem preenchido, que ele não está em condições de proteger o segurado da informação verdadeira. Então, pelo princípio da verdade real, da realidade e da busca da verdade real, a gente precisa de mais provas, a gente precisa descartar essas provas que estão nos autos e fazer novas provas. Deu para entender a importância desse princípio? Uso também em todas as petições. Pessoal, vocês não têm dúvida nenhuma sobre essa parte principiológica? Nós acabamos agora essa parte, que é uma parte introdutória e importante, porque tudo que eu for falar agora, vocês vão lembrando aí dessas informações, principalmente quando vocês sentarem para fazer aí a petição de vocês, tá? Porque agora eu vou começar a falar para vocês do passo a passo
de um processo previdenciário. Quem tem direito, que tipo de vínculo a gente tem e quais são os segurados, os prazos e os benefícios. Tá certo? Dúvida nenhuma até aí, eu vou tocar o barco. Quando você começa a trabalhar na tua vida, você é obrigatoriamente vinculado à Previdência Social. Toda vez que nós estamos trabalhando, desempenhando atividade laboral, a gente tem que estar obrigatoriamente vinculado à Previdência. E para estar vinculado, você tem que estar dentro de um desses tipos de segurado que está aí na tela de vocês. Então, prestem atenção. Numa visão macro, nós temos dois tipos de segurado: o obrigatório e o facultativo. O obrigatório é aquela pessoa que trabalha, que tem renda. Esta pessoa não tem escolha. Ela obrigatoriamente, ela é vinculada à Previdência Social. Obrigatoriamente ela é vinculada. Então, essa pessoa que ganha dinheiro de alguma forma, de qualquer forma, nós já vamos falar de cada uma delas, ela não se filia à Previdência porque ela quer. E se ela não se filiar e ganhar dinheiro e não se filiou, a Previdência pode cobrar. Pode cobrar, porque você é devedor da Previdência, porque você ganhava dinheiro com alguma atividade, mas você não informou a Previdência que você fazia isso e não começou a pagar contribuições sociais, que você obrigatoriamente tem que fazer. Você só não tem que pagar quando você não ganha dinheiro. E a pessoa que não ganha dinheiro, ela pode ser filiada à Previdência se ela quiser. E aí ela é o segurado facultativo, que é aquela pessoa que só se filia se quiser à Previdência Social. Certo? Então, meus queridos, vejam bem, nós temos o vínculo de segurado obrigatório para aquela pessoa que tem atividade econômica e de segurado facultativo para aquela pessoa que não tem atividade econômica. Os dois exemplos mais comuns de facultativo são o estudante e a dona de casa. Sabe a dona de casa, aquele animal em extinção? Que não existe mais, né? Porque nós mulheres queremos mais da vida e vamos para o mercado de trabalho, né? E aquela atividade doméstica, ela é a atividade de todo mundo que mora na casa. Não tem mais o personagem dona de casa, ou não deveria ter. E é um personagem que vai desaparecer ao longo dos anos. Todo mundo tem que ter uma atividade qualquer. E a atividade de dentro de casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar da casa, cuidar da comida e tal, é de todo mundo que come, que dorme, que suja a roupa, né? E essa pessoa, a dona de casa antiga, ela não tinha contribuição social própria. Então, ela acabava vivendo do benefício de pensão por morte do companheiro, né? Agora, como as normas da pensão por morte estão ficando cada vez mais rigorosas, todo mundo tem que ter uma forma de viver lá na velhice, né? E as mulheres hoje estudam mais e todas estão inseridas no mercado de trabalho ou estarão em poucos anos. Então, de verdade, lá no facultativo, vai ficar aquela pessoa, por exemplo, que foi acompanhar o cônjuge num trabalho fora do país. Hoje mesmo chegou um cliente novo que eles foram morar na Bélgica e o marido ele foi trabalhar para a embaixada, então ele contribuía de lá da embaixada e ela não arrumou emprego de cara, então ela começou a contribuir como facultativo para não perder as contribuições dela de previdência, porque ela também quer aposentar um dia pela previdência. Quando ela arrumar trabalho lá, ela vai optar por mandar para a previdência de lá ou mandar para a previdência daqui do Brasil. Então, nessa categoria do facultativo, vai ficar estudante, dona de casa enquanto existir, vai ficar também essas pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão acompanhando
parceiro num mestrado fora do país, por exemplo, doutorado, tá? Então, são essas pessoas que não têm atividade econômica. Na parte de cima, então, eu comecei do fim para o começo, vocês estão vendo? Na parte de cima, então, tem todos aqueles que têm atividade econômica, né? Agora nós vamos ver cada um deles. O primeiro vínculo deles, vamos voltar lá para cima, é o de empregado. O empregado é aquele cara que trabalha para alguém, subordinado a alguém. Alguém tem o risco do negócio que não é ele. Não interessa se ele tem carteira de trabalho assinada. Interessa é que não é ele recebe, ele vai todo dia. Lembra aquela qualificação do direito do trabalho? Habitualidade, subordinação, né, papá. Esse aí é o empregado. Não interessa para nós se esse empregado ele é regular ou não, se está na documentação dele ou não que ele é empregado daquela empresa. Por quê? Porque quando ele for aposentar, a gente vai fazer o reconhecimento de vínculo. E a partir do reconhecimento de vínculo, ele arrasta a obrigação de pagar as contribuições para o empregador e não para ele. Então, mesmo que ele não tenha pago contribuições, aquela obrigação não era dele de pagar. Então, o empregador é que vai pagar. Isso é de suma importância quando a gente está regularizando o vínculo do CNIS. Quando a gente está regularizando o vínculo do CNIS. Tá? Regularizar o vínculo trabalhista para regularizar o previdenciário depois. Tá? Então, o empregado, meus queridos, pensem com a cabeça lá do direito do trabalho. Não interessa se ele foi registrado ou se ele não foi. Se ele trabalhava para aquela empresa, ou mesmo não interessa se aquilo era uma empresa. O fulano tinha um torno mecânico na garagem da casa dele, foi e comprou outro torno mecânico e chamou o amiguinho para trabalhar lá. Esse que foi trabalhar para o dono da casa é empregado do dono da casa, tá? Mesmo que nem empresa aberta tenha, mesmo que nem documentação CNPJ tenha, mesmo que nunca tenha tido contrato de trabalho, carteira assinada e tal. Tá certo? E quando esse amiguinho for aposentar, ele vai ter que voltar para o dono da casa, fazer um reconhecimento de vínculo para incluir todas as contribuições no CNIS. Por quê? Porque de verdade ele foi empregado de uma determinada pessoa que tem que regularizar aquela situação laboral. Beleza? O segundo vínculo também a gente vai buscar lá no CLT, que é como a gente identifica um doméstico. O doméstico é aquele cara que vai trabalhar na residência de alguém. Então, ele não, aquela pessoa, o dono da residência, ele não aufere lucro com o trabalho do doméstico. É aquela qualificação do direito do trabalho mesmo, tá? Se o dono da casa auferir lucro com o trabalhador, então ele não é mais doméstico, ele é empregado comum urbano, certo? Se auferir lucro, ele sobe para a qualificação de empregado. Para nós aqui do direito previdenciário, no direito previdenciário atual, não tem mais diferença entre o doméstico e o empregado. Mas, como eu falei para vocês, que numa linha do tempo, a gente precisa identificar o fato gerador, a gente precisa tomar cuidado que em alguns momentos históricos o empregado doméstico ele tinha menos direitos previdenciários do que o empregado. Então, pode ser que você veja lá uma empregada doméstica que não tinha determinado direito de acidente, por exemplo, porque teve um período histórico que não era direito do doméstico, só do empregado. Então, aí a gente tem que voltar na história dele. Me conta como é que a senhora trabalhava lá. Ah, eu atendia as clientes dela, ela vendia roupa em casa. Pronto, não é mais doméstica, é empregado. E aí a gente consegue conceder o benefício dela, fazendo o reconhecimento do vínculo, tá? Mas hoje em dia, o doméstico tem os mesmos direitos do empregado. Não tem diferença. Então, nesse caso, a gente não precisa correr atrás dessa comprovação. Se o fato gerador é atual, mas se o fato gerador não for atual, a gente precisa. Tá certo?
Depois, nós temos, eu vou pular para o avulso, porque ele tem a mesma ideia de que é o empregador que paga a contribuição social. Então, o empregado, o doméstico e o avulso, não é ele mesmo que recolhe. Quem recolhe é o empregador dele. E no caso do empregado, é o empregador da empresa ou equiparado à empresa. No caso do doméstico, quem recolhe as contribuições sociais é o empregador doméstico, dono da casa. E no caso do avulso, é o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato da categoria. O órgão gestor de mão de obra ou o sindicato da categoria, ele contrata 1, 2, 3, 4 pessoas, o João, o José, o Bento, o Antônio, e tanto faz quem eles são. Esses caras, o avulso, eles são aquelas pessoas que, por exemplo, ficam lá no porto esperando um navio chegar para fazer o carregamento ou descarregamento do navio. Então, o dono da carga, o dono do navio, nem sabe quem é o João, Pedro, Antônio, José. Ele não sabe. Tanto faz quem é. Ele vai lá no sindicato ou no órgão gestor e fala assim: eu preciso de 10 pessoas para descarregar a minha carga do navio tal que vai chegar tal hora. E aí o sindicato fala: 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, pode ir para lá e descarregar. Certo? E o dono da carga vai direto no órgão gestor e paga lá. O órgão gestor. E o órgão gestor paga o avulso. Então, o avulso, de verdade, ele tem vínculo com o sindicato ou com o órgão gestor. Vocês lembram, por exemplo, daquela profissão do chapa, que é aquele cara que fica nas estradas esperando o motorista do caminhão passar, ele sobe, vai, faz a entrega, faz a descarga do caminhão, depois o caminhoneiro larga ele em algum lugar? É um caso de avulso também, tá bom? Então, quando o avulso ele quer aposentar, o órgão gestor de mão de obra e o sindicato da categoria é que tem que provar os pagamentos, não o próprio avulso, tá certo? Depois, nós temos... Tudo bem até aí, pessoal? Bota um joinha aí se tá tudo bem. Depois, então, nós temos o segurado especial. Beleza. Agora que veio a resposta de vocês. Depois, nós temos o segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha em regime de economia familiar. É o ruralista de pequena propriedade rural. Então, esse segurado especial, ele é aquela pessoa que trabalha num regime de economia familiar. Vocês já ouviram falar? A pessoa trabalha numa propriedade pequena que é dividida por módulos fiscais que depende do estado onde a pessoa está. Então, a pessoa trabalha ali com a ajuda apenas da esposa, do marido, dos filhos, né? Essa propriedade, ela gira um valor econômico apenas de manutenção. Então, eles trocam, por exemplo, leite por ovos, porque o vizinho tem galinha e eu tenho vaca, e eu eu planto alface, brócolis e tomate, e eu vendo pelo dinheiro suficiente para comprar mais sementes, para comprar o arroz e feijão que eu vou almoçar. Então, o segurado especial, se ele está nessa condição de pequeno produtor, ele não tem nem obrigação de pagar as contribuições sociais, porque diz a lei, a 8.212, que o segurado especial ele paga sobre a lucratividade. E se ele não teve lucro, ele só sobreviveu, né, com o dinheiro que ele ganhou lá vendendo o tomate, a laranja, ele comprou mais sementes, ele comprou adubo, não teve lucro, então. Então, ele não precisa pagar as contribuições sociais e ele vai ter direito ao benefício de aposentadoria sem nunca ter pago
Por isso que a gente tem dificuldade em provar quem ou não é segurado especial. O pescador artesanal também é considerado segurado especial, que tem uma pequena embarcação, faz pesca também nas mesmas condições. Eles podem aposentar se eles comprovarem o tempo mínimo e a idade, ou o tempo mínimo sem a idade. Mas o tempo mínimo do quê? De trabalho nessas condições, tá? E aí ele vai aposentar, só que aí o benefício é sempre de salário mínimo, tá? O segurado especial tem o benefício sempre de salário mínimo. Mas ele nunca contribuiu com a Previdência. Nunca contribuiu. Tá certo? Deu para entender quem são todos os tipos de segurado? É importante, porque agora a gente vai começar a falar dos benefícios e nós vamos falar também um pouquinho sobre a perda da qualidade de segurado. Isso depende do tipo de segurado que ele é, tá? É bastante informação, mas vocês vão ver que isso aí vai encaixando na cabeça de vocês e vai fazendo sentido, vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Vejam agora que o segurado, ele é essa pessoa que está vinculada à Previdência, certo? Por quê? Porque trabalha ou porque se vinculou como facultativo. Mas nós temos também os dependentes do segurado, os nossos dependentes, que são quem? Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais e os nossos irmãos. Esses dependentes, eles são classificados em 3 classes. A classe 1, 2 e 3. A classe 1 exclui a classe 2, que exclui a classe 3. Então, o benefício só vai passar para a classe 2 se não tiver dependente de classe 1. A classe 3 só vai receber o benefício se não tiver ninguém nem na classe 2, nem na classe 3, porque uma exclui a outra. Deu para entender? Quem é que está na classe 1, então? Os cônjuges ou equiparados e os filhos ou equiparados. Cônjuge ou equiparado, cônjuge é a pessoa que está casada. Casada com documento civil ou não. Casado com vínculo de união estável ou não. Tudo é equiparado a cônjuge, desde que a gente comprove que tinha esse ânimos, esse affectio maritalis, esse ânimos de constituir família. Então, eu mesmo, prestem atenção, eu mesmo morando em casas separadas, eu posso ter uma vida de casado. Certo? Prestem atenção. O nosso direito está evoluindo para as novas famílias. E aí que começa a complicar tudo, né? Então, eu moro com uma pessoa com status de constituir família, a gente faz planos juntos de ter uma família, de ser uma família, e a gente independentemente da gente ter feito um contrato, quer seja de união estável, quer seja de casamento. Agora, prestem atenção, quando a gente é equiparado a cônjuge, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa prova. Por quê? Porque a lei diz que a gente já tem que estar vivendo nesse status aí de constituir família, a gente tem que estar vivendo há pelo menos 2 anos. Não é? E é esse que é o grande problema. Por exemplo, nós vamos fazer uma prova agora de uma pensão por morte de uma velhinha que ela vivia em união estável com o velhinho dela, os dois bem velhinhos. E eles viviam em união estável há mais de 20 anos, mas nunca fizeram documentos, nenhum, nem contrato, nem nada. Ela era viúva, ele era viúvo, dos primeiros relacionamentos, e há 20 anos estavam vivendo juntos. E como que a gente faz prova disso? Se eles não tinham nenhum contrato, né? E eu sempre falei, é muito difícil a gente viver tanto tempo com uma pessoa e não ter prova dessa união, né? É muito difícil isso acontecer. E aí eu paguei a minha boca, porque eu me deparei com uma situação
de um velhinho que não tinha provas de que a velhinha dele tinha vivido com ele 20 anos. E o INSS negou, dizendo que eles não tinham vínculo de casamento. E aí eu pedi, eu quero documentos, eu quero conversas de WhatsApp, eu faço serviço para um escritório de Goiás, que manda o serviço para a gente faz o trabalho deles. Devolve a petição pronta, com cálculo e tudo. E era um caso desse, de uma cidadezinha do interior de Goiás. E um lugarejo, uma pessoa muito simples, pessoas muito idosas, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Então, não compravam nada pela internet, porque senão a gente pega comprovante de entrega, né? Entregou uma coisa lá no mesmo endereço para o velhinho, aí entregou para ela outra coisa, não compra a Amazon, certo? Não tem cartão de crédito. E aí você tem dificuldade para fazer essa prova de que existia realmente um vínculo ali, tá? E vale tudo, vale fotografia, vale testemunha, mas não só testemunha. Então, nesse caso concreto, uma das filhas da segurada morta atestou na certidão do óbito que ela vivia em união estável com o nosso cliente, tá? Então, a própria enteada atestou. Isso aí é uma prova, é início de prova material. Pedimos que ela fosse testemunha também no processo. Então, também colabora com a prova. Então, nessa ideia de a gente provar quem é cônjuge ou equiparado, a gente tem que lembrar que a norma, há muito tempo já, considera necessário os 2 anos de convivência. E aí a gente tem que fazer essa prova, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem que qualificar o cônjuge e ampliar para o equiparado, aqui quando a gente fala de filhos, a gente também fala de filhos ou equiparados. Então, o adotado, o enteado, o menor sob guarda, cuidado com o menor sob guarda, tá? Que a legislação já foi, voltou, tirando o menor sob guarda dos direitos aí de pensão por morte, tá? Prestem atenção no momento do óbito e volta lá na lei e vê se naquela época tinha direito ou não, tá? O menor sob guarda está sempre nessas condições. Inclusive, a 10.410, de novo, puxou o tapete do menor sob guarda, tá? O importante é vocês entenderem que nessa classe 1, cônjuge e filhos, a gente não precisa demonstrar necessidade econômica. O cônjuge pode ser rico, pode ganhar uma fortuna. Quando o parceiro morrer, ele vai ganhar a pensão por morte, independentemente dele ser rico e de não depender do morto para viver. Os filhos, a mesma coisa. Com a característica de que os filhos apenas até 21 anos, certo? Os filhos maiores de 21 anos não têm mais direito ao benefício, não têm mais direito à pensão por morte. Tá? Os 2 benefícios que vão para dependentes é o benefício de pensão por morte e o benefício de pensão por morte e o benefício do reclusão, auxílio reclusão. São 2 benefícios destinados aos dependentes, a esses aí que estão aí. Sofia, desde a regulamentação do decreto 10.410, o menor sob guarda saiu da qualificação de dependente, mas já tem uma ação de inconstitucionalidade, de ilegalidade, na verdade, tramitando. E muitos pedidos dizendo da proteção do menor e tal, né, pelo código lá do menor, como é que chama? E estão derrubando essa normatização aí do decreto, porque o decreto não poderia ter inovado e ele retirou do texto da lei, tá? Então, provavelmente, você vai ler que foi tirado o menor sob guarda, e foi mesmo, mas, assim, se a gente for à justiça,
eu acho que em pouco tempo a gente consegue a implementação desse direito imediatamente, mas em pouco tempo a gente consegue que seja declarada a ilegalidade dessa eliminação do menor sob guarda. Porque vejam, queridos, Sofia, veja só que absurdo que a norma fez. Eu me caso, por exemplo, com um homem que já tem 2 filhos. Eu tenho uma filha do primeiro casamento e a minha filha tem uma netinha, só que a minha filha ainda é estudante, embora ela tenha mais de 21 anos, ela é estudante. E ela teve a minha netinha, por exemplo, e não tem condições de cuidar da minha netinha. Ela vai estudar fora e a netinha fica comigo. Eu cuido da minha netinha, eu pago a escola da minha netinha, eu educo a minha netinha para minha filha poder estudar, certo? E eu sou casada com um homem que tem 2 filhos de um outro relacionamento, são meus enteados. Se eu morrer, a minha pensão por morte vai para o meu cônjuge e para os filhos dele, e não vai ser dividido com a minha neta, que de verdade é a menor sob guarda, sob minha guarda. Então, eu estou deixando a minha pensão por morte para os filhos do meu companheiro, mas não para minha neta. Dá para entender? Por que aconteceu isso? Porque tinha muita fraude. Muitos avós pegando os netos sob guarda para tomar conta. E, de verdade, eles não eram dependentes do avô e da avó, ou da avó. Deu para entender, meus queridos? Então, por conta de tanta fraude, é que acaba por tirar um direito que é muito mais sanguíneo do que qualquer outra coisa, no caso, né? Se você tem o menor sob guarda, você, por óbvio, precisa protegê-lo, porque se ele está sob tua guarda, você está bancando ele, né? Enfim, e aí tem toda essa necessidade de você fazer prova de que de verdade você era gerido pelo teu avô, por exemplo, e pedir a participação nesse benefício, tá certo? Que eu entendo absolutamente descabida a exclusão. Então, lá em cima, no cônjuge, no filho ou equiparado, você não precisa provar que você tem independência econômica, você não precisa provar que você é pobre. Mas os pais e os irmãos, sim, precisam provar. Então, vejam, se o segurado ele não tinha cônjuge e nem filhos, e ajudava os pais financeiramente, o benefício dele de pensão por morte pode ir para os pais. Pode ir para os pais. Por quê? Porque eles eram dependentes desse filho. Mas, para isso acontecer, tem que provar a dependência, que o filho pagava algumas contas e tal. E 2, tem que provar que não tem dependente de classe 1. Não tem dependente de classe 1. Porque se tiver, não vai passar para a classe 2. Nem adianta começar a correr atrás de provas, porque não vai passar para a classe 2. E a mesma coisa acontece com os irmãos. Os irmãos precisam mostrar que são dependentes até 21 anos, ou se forem incapazes. Tanto no caso dos filhos quanto no caso dos irmãos, que forem incapazes, pode ultrapassar os 21 anos, tá? Mas se forem incapazes, não. O benefício freia com 21 anos, independentemente do segurado estar ou não fazendo faculdade, né? Porque tem aquele conteúdo lá de cursar universidade. Aqui para a Previdência não funfa dessa forma, tá? Já falei, então, problemas principais. Quem é equiparado a cônjuge? Já falei para vocês, todo mundo, desde que de verdade tenha ânimos de constituir família, né? Affetio maritalis. A gente tem que fazer essa prova por 2 anos. Relacionamento do ex-cônjuge com o benefício previdenciário. Então, vejam, eu vou dar uma notícia para vocês, nós temos poucos minutos, eu vou encerrar o intervalo aqui, a hora que eu acabar de dar essa explicação. Nós temos uma obrigação com o nosso ex-cônjuge, que se ele ficar carente
no futuro, a gente pode ter que dar alimentos para ele, certo? Então, imaginem a situação. Eu sou casada com o Paulo, mas eu me separo do Paulo e começo um namoro com o meu personal trainer. E vou viver com o meu personal trainer. Feliz e contente. Quando eu me separei do Paulo, ficou lá, não, nada foi estipulado no nosso divórcio quanto a alimentos. O Paulo tinha dinheiro para sobreviver, eu também ganhava meu dinheiro, ninguém deu alimentos para ninguém. E eu fui viver feliz e contente com o meu personal. Dali 5 anos, 10 anos, eu morro. O meu personal vai lá e se habilita como meu dependente cônjuge. Vai no INSS e se habilita. Nesses 5 anos, o Paulo perdeu o emprego, ficou na penúria, e ele pode vir, prestem atenção, na pensão por morte, pedir participação na pensão por morte. Pode ser, então, que o meu personal tenha que dividir o benefício de pensão por morte com o meu ex-cônjuge, o Paulo, o cônjuge anterior. Tá certo? Prestar atenção nisso? Então, mas para que isso aconteça, o cônjuge, o ex-cônjuge, vai ter que provar que ele ficou pobre, que ele tem dependência econômica superveniente. Lá na época do divórcio, eu não tinha dependência econômica. Eu estava bem, mas agora, no óbito, eu tenho necessidade de ajuda. Deu para entender? E aí sim, aquele ex-cônjuge que você deveria ter atropelado em vez de ter só se divorciado, pode vir aqui pedir participação no benefício. Então, eu sei que nesse momento todos vocês estão pensando: oh, meu Deus, o que eu faço com a ex do meu marido, da minha esposa? Não é verdade? É para pensar mesmo, tá? Com bastante rancor. Porque pode ser ali no velório, apareceu lá no velório, ai, não é mesmo? Pode dar zica. Já falei quem é equiparado a filho, já falei que pais eliminam os irmãos, e já falei sobre a invalidez do filho, mas do filho e do irmão. E aí a gente vai ter que pensar na época dessa invalidez. Por quê? Porque muitos julgados excluem o dependente por dizer que ele ficou incapaz depois dos 21 anos. Então, imaginem uma situação. O pai tem filhos normais, filhos capazes. De repente, o filho, antes de fazer 21 anos, sofre um acidente de carro, de moto, sei lá, e fica incapaz para o trabalho. O pai está vivo e o pai está tomando conta desse filho. Quando o pai morre, o filho ainda é incapaz, mas o filho já tem 27 anos, 30 anos, e o pai está bancando o filho, porque o filho é incapaz. Como é que vai ficar isso? A hora que esse filho for pedir o benefício, ele vai demonstrar que ele não nasceu incapaz, que ele ficou incapaz depois dos 21 anos. E o INSS começou a negar esses pedidos, dizendo que se ele ficou incapaz depois dos 21 anos, ele não tem direito à participação da pensão por morte, porque ele já tem 27, certo? Mas aí isso tudo é revertido na justiça. Você vai pedir a manutenção do benefício, ainda que o filho tenha ficado incapaz depois da maioridade, que a maioridade para a Previdência é de 21 anos, ainda que, por quê? Porque no momento do óbito, que é o fato gerador, o filho era dependente do pai, independentemente dele dessa incapacidade de ter acontecido depois dos 21 anos. Tá certo? Aí, acabou a dependência, o cara ficou bom, suspende o benefício, tá? Por quê? Porque é para proteger os filhos incapazes para o trabalho. A pessoa é incapaz para o trabalho. Então, o filho, o pai, protege o filho nesse sentido. Deu para entender? E aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de um benefício que vai para um filho incapaz, da gente já colocar provas
no processo de que quando começou aquela incapacidade. O filho nasceu com determinada incapacidade? A primeira pergunta que você faz. Se não nasceu, quando foi adquirida? Certo? Porque a gente vai ter que fazer essa prova. Vai ter que fazer essa prova. Prova médica, por exemplo. Outro dia nós fizemos o pedido, nós juntamos documento e fizemos o pedido de que uma das professoras fosse testemunha de que a criança já tinha um problema quando era criança, o nosso cliente já tinha problema quando era criança. Então, para fazer prova de que ele não ficou doente depois dos 21 anos, que ele sempre foi dependente do pai. Tá certo? Deu para entender isso, meus queridos? Estamos afinados até aqui? Nós vamos falar rapidamente do serviço social e da reabilitação, mas nós vamos parar um pouquinho para o intervalo. São 10 minutos cravados no relógio. Então, 8h40, nós estaremos aqui de volta. Tá bom? Um tempo para um xixi, reabastecer a água, talvez um cafezinho para quem não tem problema de sono, e a gente já volta para a segunda parte da aula. Beleza, meus queridos? Vão marcando dúvida aí na mente de vocês. Eu vou fechar a câmera, mas não vou desligar a sala. Nós vamos ficar dentro da mesma sala, tá?
Vamos lá, pessoal, vamos voltando, 8h40 em ponto. Vamos tocar agora a informação sobre o serviço social e a reabilitação profissional. Eu não posso deixar de falar disso para vocês, porque é o seguinte, nós temos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de atendimento pelo serviço social e nós temos a obrigação de que o segurado que sofreu algum dano físico ou psíquico, ele passe pelo serviço de reabilitação profissional. Então, muitas vezes, o segurado recebe uma cartinha lá dizendo que ele vai ter que se apresentar para reabilitação, porque, caso contrário, o benefício dele vai ser extinto, e ele tem que fazer isso, viu, pessoal? Tem que obedecer essa ordem, tá? Então, não raro, o segurado, ele se apavora e não quer passar por esse procedimento, embora seja um procedimento simples. Só que ele sabe que se ele for reabilitado, ele vai ter que voltar a trabalhar e o benefício vai ser extinto. E ele não vai, ele não aparece, né? E aí é que é o problema, viu, meus queridos? Aí perde o benefício mesmo, tá? Então tem que fazer reabilitação profissional, sim, tem que fazer. Muitas vezes, o próprio INSS não tem condição de atender. O INSS tinha feito aí pactos com alguns órgãos, organismos, para atender em parceria da sociedade civil, sabe? Então, algumas ONGs, algumas universidades fazem atendimento. Lá em Poços, dentro da PUC, por exemplo, tem um centro médico lá, fisioterapêutico, que faz o serviço de reabilitação ali daquela região. Mas as pessoas que não moram em centros onde as universidades fornecem reabilitação, não tem, né? O próprio INSS não consegue dar conta de todas as necessidades de adaptação a próteses, por exemplo, de treinamento para uma nova função, né? Então, não são todas as localidades que tem, e não tem transporte também para levar para o segurado para a localidade mais próxima onde tem a vaga. Então, por isso que o serviço de reabilitação, às vezes a gente não precisa nem ter medo dele, porque vai lá, se inscreve, não vai ter vaga, volta dizendo que não tem vaga, certo? Mas essa documentação tem que voltar para o processo. Meus queridos, prestem atenção nesse tema que é carência e qualidade de segurado, porque é o seguinte, vamos imaginar que o INSS, ele é uma seguradora, como aqueles planos médicos, seguradoras de plano médico. Então, você começa a pagar aquele seguro saúde e você precisa de um tempo de pagamento para você poder fazer uso das consultas, das cirurgias, não é assim?